boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso módulo e hoje nós vamos falar de um tema muito nosso, muito próximo, mas que infelizmente pouco vivenciado por nós. Hoje nós vamos falar do alto amor. Seria melhor se pudéssemos dizer que vamos senti-lo, mas vamos refletir um pouco em torno desse tema que é tão importante para a nossa vida e que seria, se todos nós conseguíssemos praticá-lo com sua profundidade, seria o bálsamo e o lenitivo para muitas das nossas dores. Mas eu quero começar a nossa conversa de hoje contando uma história. Na verdade, é considerada por Apuleio como um conto, mas entrou aqui no nosso mundo ocidental como um mito. Eu quero falar hoje do mito da alma e do amor, Eros e Psique. Conta a história de Apuleio que existia um reino onde morava um rei, uma rainha e suas 3 filhas, belíssimas. E essas 3 garotas que cresceram muito lindas, as 2 mais velhas casaram logo na juventude. Mas a filha mais nova, que era muito doce, muito frágil e a mais bonita de todas, chamada Psique, não casou. E isso era uma grande preocupação para os seus pais. Não porque ela não havia casado, mas por conta da sua beleza. Psique era tão bela, tão formosa, que os homens a adoravam como se ela fosse a própria Afrodite. E, para os deuses, um humano, um mortal ser tão belo quanto um deus era um grande risco e esse mortal poderia ser castigado pelos deuses. Então, com a preocupação dos pais amorosos, Psique passou pela sua juventude, entrou no início da sua fase adulta, sendo adorada, sendo cortejada, sendo venerada, mas nenhum homem conseguia de fato pedi-la em casamento, porque ela era tão linda que eles a temiam. Então, seu pai, pensando em proteger a sua filha, resolveu procurar o oráculo de Delfos. Ele, chegando no oráculo, que tudo sabia, para saber qual seria o destino de Psique, se Psique conseguiria encontrar um grande amor e casar. Nesse mesmo período, a deusa da beleza e do amor, Afrodite, estava muito irritada. Irritada porque o seu templo estava vazio, porque os humanos não mais adoravam e não mais faziam nenhuma adoração no seu templo. E Psique, então, enraivecida, convoca o seu filho, Eros, para se vingar de Psique. E a vingança de Afrodite foi categórica. Ela pediu a Eros, Cupido, que ele voasse até onde Psique estava e quando o pior dos homens, o homem mais feio, mais horrendo do mundo passasse, ele flechasse Psique e flechasse esse homem para que ambos se apaixonassem. Então o castigo de Psique seria casar com o pior dos homens. Isso Eros fez. Eros voou até a cidade onde residia Psique, enquanto os pais de Psique estavam conversando com o oráculo. Chegando no oráculo, o destino de Psique foi fatal. Ela teria que vestir as vestes mortuárias e até o cume de uma montanha e lá ela casaria com um monstro devorador. Os pais de Psique voltaram muito tristes, mas esse era o destino daquela jovem donzela. Psique se preparava então para o seu casamento de morte, quando Eros chegou e ao ver a beleza de Psique, ficou tão encantado e tão nervoso que furou o próprio dedo na sua flecha. E então Eros, o amor, ficou apaixonado por Psique. O amor agora estava apaixonado. Então, para evitar que o destino de Psique acontecesse, Eros pede então a Zéfiro, o vento, que arrebate do cume da montanha e a leve para o seu castelo dos sonhos. Então, no momento em que Psique está no alto da montanha, esperando que o seu monstro ou seu marido viesse então encontrá-la, o vento a leva para o castelo dos sonhos de Eros. Psique então chega lá adormecida e quando acorda se depara com aquele castelo dourado, com pedras preciosas, com mármore que brilhava a incomodar os olhos. Psique então olha para um lado, olha para o outro e não encontra ninguém, mas fica encantada com tamanha beleza.
Então, quando ela começa a entrar no castelo ainda, tão maravilhada, ela percebe que vozes falam com ela e adivinham os seus pensamentos, e adivinham até os pensamentos que Psique sequer havia terminado de pensar. E tudo o que ela deseja aparece ali na sua frente. Então, Psique se vê encantada com tamanha riqueza, com tamanha possibilidade de realização de desejos. Anoitece um pouco e ela percebe que, além das vozes, uma outra presença chega naquele castelo. Uma voz, então, diferente fala com ela, e é uma voz encantadora, a voz de um homem. E esse homem, então, chega para Psique e diz: eu sou o seu esposo. Eu vou fazer de você a mulher mais feliz. Eu darei a você tudo o que você imaginar, mas com uma condição. E Psique, então, envolvida em tamanha beleza e encanto, mal ouve a condição. E ele diz: bem, seremos felizes se você jamais tiver a curiosidade de me conhecer. Eu estarei aqui todos os dias, todas as noites, mas você jamais pode me ver. Se você tentar me ver, eu irei embora e você nunca mais terá a minha presença. Psique aceita aquele acordo porque para ela era muito encantador a ideia de viver num castelo e de ter todos os seus desejos atendido pelas vozes. Mas passam os dias e Psique começa então a sentir saudade dos seus pais, saudade das suas irmãs. E Eros, percebendo o perigo que ele corria, ele chega para Psique e relembra o acordo e diz a ela: se você ousar me ver, eu irei embora. E Psique então promete, faz juras de amor e diz que jamais irá fazer o contrário do que ela havia concordado com Eros. Mas o tempo passa e a deusa Fama espalha pela comunidade que Psique está morando com um monstro com 1000 dentes e 1000 bocas. Então a família fica extremamente sentida e vai até a montanha lamentar a má sorte de Psique. E Psique então fica ouvindo os lamentos das irmãs e chora muito e pede a Eros que permita que por uma única vez Zéfiro possa levar as suas irmãs até o seu castelo. E Eros, apaixonado, cede ao desejo da sua esposa. Então Zéfiro vai, leva as 2 irmãs de Psique, que chegam saudosas e chorosas, e aquele encontro maravilhoso dura pouquíssimo tempo, porque quando as irmãs começam a olhar a beleza daquele castelo, são tomadas pela inveja. E começam então a perguntar a Psique: como é o seu marido? Ele é rico, ele é jovem, ele é velho, como ele é? E Psique, que não havia se preparado para contar uma história, diz a elas que o marido dela é um comerciante muito rico, mas muito velho. E então enche as irmãs de joias, as irmãs vão embora. Mas vão embora já com a inveja implantada no seio das 2. Então passa o tempo e as 2 começam então a arquitetar um plano para desmascarar a Psique. E Psique então, dentro daquele processo que inicialmente era de felicidade, agora começa a viver uma solidão profunda, porque ela não pode conversar com ninguém. Então ela começa de novo a pedir a Eros que permita que as suas irmãs voltem para fazer mais uma visita. E Eros relembra a ela: se você me ver, você nunca mais terá a minha presença. Passa de novo o tempo e Psique pede a ele de novo que as irmãs possam visitá-la. Mas as irmãs que estão agora invadidas pela inveja nem esperam o convite e se jogam da montanha, e Zéfiro as acolhe e as leva até o castelo. Chegando lá, surpresa para Psique, Psique então não lembra da primeira história que havia contado para as irmãs com relação ao marido. E agora diz que ele é jovem, que ele é forte e que ele vai sempre caçar. E as irmãs então percebem que Psique sequer conhece o marido. Elas vão embora e passam a noite tecendo um plano fatal. Elas vão convencer Psique a matar o marido. Então no outro dia elas voltam com um punhal e com um castiçal já na mão e começam então a amedrontar a Psique. E relembram a Psique que, segundo o oráculo, ela casaria com um monstro devorador e que ela corre um sério perigo, que aquele monstro a qualquer momento poderá matá-la.
Psique então começa a entrar em um conflito muito grande, porque ela não conhece o marido, ao mesmo tempo ela ama, mas ao mesmo tempo ela teme por sua vida. Então, junto com as irmãs, ela aceita a ideia de que durante a noite, quando ele estiver dormindo, ela irá com o candeeiro, com óleo aceso, olhar para o marido. E assim que ela enxergar a face do seu marido, ela vai com um punhal e vai matá-lo. As irmãs então vão embora e deixam Psique atordoada com seu processo, com seu conflito. Quando chega mais tarde, Psique então toma coragem e vai executar o seu plano fatal. Ela vai com o candeeiro, ela chega perto de Eros enquanto ele dorme e quando ela coloca a luz perto dele, ela se depara com a face mais bela que ela podia imaginar. Ela fica tão encantada com o que ela vê, porque ela se depara com o próprio Deus do amor, que tonta de desejo, ela fura o dedo em uma das flechas de Eros. E agora, mais do que nunca, Psique ama o amor. Então, nessa ânsia de desejo que ela fica, quando ela se abaixa, ela deixa que uma gota de óleo quente caia no ombro de Eros. Ele acorda e percebe que ela está exatamente iluminando a sua face. Sem dizer nenhuma palavra, ele levanta voo e vai embora. Psique ainda tenta agarrar uma de suas pernas, mas é o tempo suficiente para que tudo, o castelo, as vozes, tudo desapareça e ela se vê então imersa em uma escuridão profunda, sem o amor da sua vida. Nesse desespero que ela se encontra então, Psique resolve se matar. E quando ela vai pela mata escura no seu desejo de morte, ela encontra com Pan, o deus do pânico, aquele que é metade homem, metade bode. E Pan, então, na ânsia de ajudar Psique, olha para ela e diz assim: não é momento de você se matar, você precisa encontrar aquele que você perdeu. Se o amor foi que causou a sua dor, é o amor que pode curar você. Então Psique resolve buscar por Eros. Mas antes ela lembra das irmãs, então ela busca suas duas irmãs e chegando lá ela diz a ambas: eu estava casada com Deus, ele agora não me quer mais, ele deseja vocês. E as duas então saem correndo, se jogam da montanha e nada encontram lá e morrem. E Psique então sai e resolve buscar ajuda. Ela entra no templo das deusas Deméter e Atenas e lá ela começa então a colher grãos. E Deméter, compadecida do sofrimento de Psique, resolve aconselhá-la e diz a ela: antes de buscar o amor, busque aquela que a gerou, busque Afrodite, tente fazer as pazes com Afrodite. E então Psique sai em busca de Afrodite e chegando lá, Afrodite a recebe com muita raiva e diz a ela: não quero falar com você agora, você machucou meu filho, ele está sofrendo muito. Então você vai ser castigada pelas minhas escravas. E aí Psique então é acompanhada das 3 escravas de Afrodite, que é o hábito, a tristeza e o costume. Então a Psique sai acompanhada e passa a noite inteira sendo castigada por essas 3 escravas. No outro dia então, Afrodite a recebe. Ela está sofrida, machucada. E Afrodite então olha para ela e diz: o que você deseja? Ela então fala: eu preciso encontrar o amor. Eu, Psique, a alma, preciso desesperadamente do amor. Então Afrodite diz a ela: bem, isso só será possível se você passar pelas 4 etapas. Se você cumprir 4 tarefas, você encontrará com Eros. E a primeira tarefa é a seguinte: você vai entrar em um quarto e lá você vai precisar separar os grãos. Afrodite chega no quarto e quando, para sua surpresa, tem muitos grãos de diversas espécies, milho, feijão, arroz e tantos outros, cevada, todos eles juntos no chão. E ela tem apenas uma noite para catar todos e ensacá-los todos. Psique então se desespera e ela acha que não vai conseguir fazer isso. Mas uma formiga que está ali assistindo toda aquela cena, compadecida do sofrimento de Psique, convoca um exército de formigas e juntas elas conseguem, durante a noite, separar todos os grãos. Então, logo pela manhã, quando Afrodite se depara com o trabalho concluído, ela fica muito irritada e passa a segunda tarefa. A sua segunda tarefa vai ser pegar lã de ouro das ovelhas selvagens.
E Psique então vai, e quando chega lá, que ela vê aquelas ovelhas, ela fica com muito medo. As ovelhas são muito selvagens e elas se destroem umas às outras. Então, desesperada, ela resolve se matar de novo. Ela sai correndo e quando ela vai se jogar no rio, as águas do rio conversam com ela e dizem: mas por que vai fazer isso? Basta que você espere o sol descer. E sem o calor do sol, as ovelhas ficam calmas e dormem. E quando elas estiverem dormindo, você vai olhar que na cerca tem muita lã solta. Você vai lá e colhe a lã. E isso Psique fez. Pegou a lã de ouro e levou para Afrodite, que irada não acreditava que Psique estivesse fazendo tudo aquilo sozinha. Então passa a terceira tarefa. Eu quero a água que fica no cume da montanha escura, a água que é guardada pelo dragão. E Psique então chega e quando olha a altura e vê o tamanho do dragão, desiste e começa a chorar no pé da montanha. Mas de repente uma águia se aproxima de Psique, pega o cálice de cristal na sua mão, voa até o cume da montanha, colhe a água e traz de volta para Psique. Psique então vai e entrega a Afrodite a água da montanha escura. Afrodite agora então resolve dar a quarta e última tarefa, a tarefa mortal. Eu quero o pote da beleza eterna. E o pote da beleza eterna está lá nos infernos, na mão de Perséfone, a rainha dos infernos. E então a Psique agora, cheia de coragem, porque já conseguiu cumprir 3 das tarefas, vai. E quando ela chega até Caronte, ela percebe que ela não leva a moeda. E se ela vai sem a moeda, ela vai, mas ela não voltará do reino dos mortos. Então a torre chega para Psique e diz: olha, você precisa levar 2 moedas e um taco de pão para Cérbero, o cão de 3 cabeças. Então Psique faz isso, ela segue com Caronte na barca e quando chega lá, Perséfone a espera, com a sua caixinha da beleza eterna. Perséfone então entrega a caixinha e diz a ela: você jamais poderá abrir esta caixa, porque a beleza dos deuses é insuportável e mortal para você. Então Psique sai com a sua caixinha, certa e feliz, porque agora encontrará com seu amado. Mas no meio do caminho ela pensa: mas por que eu tenho que entregar a beleza eterna para Afrodite? Por que eu não posso pegar um pouco da beleza para mim, para que quando o meu amado me encontre eu esteja bela? E abre a caixinha. E quando abre a caixinha, de lá de dentro sai o sono eterno. E Psique então tomba no chão, morta. E é exatamente nesse momento que Eros consegue fugir do quarto que sua mãe Afrodite o trancava, vai até Zeus, e Zeus então, apiedado de tudo aquilo que havia acontecido, diz a ele: vá até os infernos, junto com Hermes, e lá traga Psique. Então eles fazem isso, ele conclui o trabalho para Psique, pega o sono eterno, põe na caixinha e leva de volta para Afrodite. E chegando lá, sob as bênçãos de Zeus, ele faz com que Psique volte à vida, experimente do líquido dos deuses, e lá ele faz o casamento de Eros e Psique. Nesse momento, a alma e o amor estão unidos para sempre. E segundo a mitologia, esse foi um dos dias mais belos que a humanidade já pôde ver. Bem, dentro desse processo mitológico e que de alguma forma nos fala tão profundamente, mesmo que a gente não consiga compreender todos os símbolos que a mitologia nos traz, nós conseguimos perceber a partir do conto de Apuleio que a alma, arquetipicamente, ou seja, Psique, busca o amor. E juntos, essa alma e esse amor conseguem concluir e viver um processo de harmonia profundo. Mas o que isso realmente tem e que fala tão diretamente para nós? Nós temos um processo extremamente importante no nosso crescimento psíquico. E esse processo está relacionado ao amor. E quando nós falamos do amor, infelizmente o amor terminou ficando muito banalizado pela questão romântica, né, e erótica muitas vezes. Mas falamos do amor num sentido muito mais amplo, como aquele sentimento que proporciona ao ser humano o seu crescimento. Joana de Ângeles faz uma analogia e uma imagem muito bonita quando ela coloca que aquele homem que vivia dentro da caverna,
Aquele homem primata que estava ali fechado e que de repente ele resolve sair da caverna e vai desenvolver todo o progresso da humanidade, a única força que moveu este homem foi o amor. Então é exatamente desse amor, esse amor que nós precisamos conectar de volta à nossa vida, assim como o Psique faz. Mas assim como o próprio mito nos mostra e nos relata, é preciso passar por muitas etapas para que esse amor realmente possa estar conectado com todos nós, na sua profundidade, trazendo para nós o seu conhecimento profundo. Então, Joana nos diz que em qualquer situação existencial, o amor é sempre de fundamental importância. Não existe aquele ser, por mais bruto que ele seja, que ele não consiga ser tocado pela força do amor. Então, é muito comum, todos nós falamos e ouvimos e repetimos isso, né? Que o amor é a maior representação de Deus, a maior representação da divindade na nossa vida. Mas a grande questão que fica para nós hoje nas nossas reflexões é: e eu? Eu de fato me amo na profundidade que eu mereço ser amada? Eu de fato consigo me amar tão intensamente que eu seria capaz de passar por todos os testes da deusa Afrodite para ir em busca desse amor? E na mitologia, Afrodite, a deusa do amor e da beleza, representa na nossa psique a nossa conexão com a vida, a nossa busca pela vida, a nossa vontade de viver, a busca pelo que há de melhor e mais intenso na vida. E quando pensamos e analisamos o próprio mito de Eros e Psique, começamos a perceber que o primeiro confronto do mito é entre a alma e a conexão com a vida. Essa alma que vai vivendo sem nenhuma conectividade, sem nenhuma intensidade com a vida, vai se entregar à morte, vai se entregar a um casamento de morte que seria justamente uma vida vazia e sem significado. Essa é a vida quando a gente escolhe viver sem amar e sem amar-se intensamente. Então o mito começa trazendo exatamente a vingança dessa deusa Afrodite. Na verdade, a intensidade da vida quando nos provoca para que possamos viver intensamente o amor. E aí nós não entendemos porque temos as crises e as dores e os conflitos internos, e tudo isso é um convite da própria vida para que eu possa mergulhar profundamente em mim e descobrir ali o tesouro do amor que reina em mim. E esse tesouro irá transformar a minha vida a tal ponto que eu irei encontrar verdadeiramente a pessoa que sou. Então, variando de expressão e de dimensão em todos os seres, é sempre o mesmo impulso divino que brota e se agiganta, necessitando do direcionamento que a razão oferece, a fim de superar as barreiras do ego e tornar-se humanista, planificador, sem particularismo, sem paixão, livre como pensamento e poderoso quando a força da própria vida. É exatamente essa busca intensa desse amor que vai se transformando no decorrer da nossa vida, no decorrer do nosso processo evolutivo, para que ele se torne a força propulsora da vida. E isso, quando a gente começa a ver na própria história da mitologia, quando esses pais buscam um oráculo para saber do destino de Psique. O oráculo é a representação do nosso próprio inconsciente profundo, o self, que nos direciona para uma busca profunda, mas que inicialmente nos diz: é preciso fazer um casamento de morte, é preciso entregar-se a uma mudança profunda para que você possa viver intensamente a plenitude desse amor. Mas é interessante e curioso no mito que a própria Psique, a alma, não questiona o seu destino. E ela se entrega tão facilmente a tudo isso que vai fazer uma escolha inconsciente na sua vida. Ela escolhe viver um amor sem conhecê-lo. Ela faz um casamento com Eros sem vê-lo e aceita esse acordo conforme os seus desejos e o atendimento dos seus desejos. O que Joana nos chama a atenção justamente desse amor que precisa se desvincular das necessidades do ego. E durante um tempo na nossa existência, ainda acreditamos que amamos, mas estamos atendendo às ânsias do nosso ego. O desejo do nosso amor e esse amor que vai passando pela vida como um amor condicionado. Eu te amo, se.
Eu amo até esse determinado momento. Eu amo até que a minha vontade seja atendida. Então é necessário que o ser humano busque, dentro do seu processo de evolução, desenvolver também a arte de amar. E como a própria mentora nos diz, amar é um verbo. E a gente pode tentar conjugar esse verbo a cada momento de forma mais intensa na nossa vida. Então, ninguém que se dispõe a amar sem resolver as inquietações internas que lhe produzem desamor, que conspiram contra a autoestima, conseguirá o desiderato. Ninguém que se propõe a amar sem resolver as suas inquietações internas, conseguirá fazer isso na sua intensidade e na sua plenitude. Psique aceita viver um amor inconsciente, um amor no escuro. Mas logo depois, aquilo que parecia ser tamanha felicidade começa a virar sua angústia. Aquilo que parecia ser o atendimento de todos os seus anseios e desejos, agora gera nela um grande vazio. Não adianta tentar viver intensamente e acreditar que ama sem conseguir conhecer de fato quem somos nós. Essa proposta direta que o próprio Evangelho já nos traz. O amor ao outro é condicionado ao amor que tenho por mim mesma. E para que eu me ame intensamente e verdadeiramente, eu preciso conhecer a pessoa que sou. Eu preciso conhecer o amor. Eu preciso acender a luz. O que Psique vai fazer? Apesar de todos os seus conflitos, uma força interna a direciona a conhecer aquele que parecia ser o seu marido, aquele que ela pensava amar, mas que só no momento em que ela acende a luz e consegue ver a sua face, ela então agora sim ama o amor verdadeiramente, porque ela o conhece, porque ela agora começa o seu processo de autoconhecimento. Amar a si próprio significa um interesse, preocupação e respeito genuíno a si mesmo, afirma Léo Buscaglia. É impressionante que durante toda a história da humanidade, o amor a si mesmo, o amor próprio, foi visto como algo contrário à virtude. É virtuoso amar o outro, mas amar a si mesmo é egoísmo, é vaidade. E então, nesse processo de aprofundamento nosso, precisamos refazer os nossos conceitos. Esse é um ponto importante quando o Psique está vivendo no seu processo no mito. Quando o Psique vai encontrar com Afrodite e lá ela é castigada pelo hábito, pelo costume, pela tristeza. É preciso que eu entre em contato com tudo aquilo que foi dito a mim. Porque se eu não conseguir amar plenamente a pessoa que sou, o meu amor ao outro não vai ser bem direcionado. Então, amar a si significa ter interesse, preocupação e um respeito genuíno à pessoa que eu sou. O cuidado, porque se eu busco melhorar e ser uma pessoa melhor a cada dia, eu represento e mostro genuinamente que me amo e que me respeito. E dessa forma eu vou conseguir também respeitar o outro na pessoa que ele é. O homem ama a si próprio quando se vê com precisão, realmente aprecia aquilo que vê, mas está especialmente excitado e desafiado com as possibilidades do que pode vir a se tornar. Então, esse homem que se dedicou a estudar o amor, ele vai afirmar para nós que o homem se ama exatamente quando ele consegue enxergar verdadeiramente quem ele é. Mas ele não se detém a essa primeira visão. Então, há um desejo, há uma excitação em ser melhor a cada dia. É exatamente a proposta do homem de bem, ser melhor a cada dia. Quando eu me empenho nisso, nessa tarefa, quando, ao contrário do que Psique tentou inicialmente, quando sai do castelo dos sonhos e se matar, mas quando ela ouve o conselho de Pan e logo depois da deusa Deméter que diz, busque o amor, busque Afrodite, se conecte com a vida, é a única chance que você tem de amar verdadeiramente, é se conectar com a vida. Por isso ela precisa encontrar de novo com Afrodite. Por isso ela precisa, com toda a sua força, buscar Eros, porque a ferida causada inicialmente só vai ter cura com o seu processo de autoencontro. Então, o amor que se deve oferecer ao próximo é consequência natural
do amor que se reserva a si mesmo, sem cuja presença muito difícil será a realização plena do objetivo da afetividade. Em Garimpo de Amor, Joana de Ângeles traz de volta o conceito do Evangelho. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. O amor que se deve oferecer ao próximo é consequência natural do amor que se reserva a si mesmo. Quando eu tenho a capacidade e a coragem de buscar em mim, reconhecer em mim todos os meus defeitos, eu vou ter naturalmente a paciência e a tolerância de reconhecer que o outro, assim como eu, também comete erros e também tem defeitos. E que se eu, quando olho para mim e conheço a pessoa que sou e consigo amar a pessoa que estou, automaticamente eu consigo amar o outro na condição que ele se encontra. E aí nasce, além do amor, todo o respeito, toda a troca genuína entre seres humanos. Então é preciso que a gente entre em contato com isso, porque muitas vezes nessa prática do amor próprio, entramos num processo de entendimento contrário e pensamos que se eu não sou aquele que ama o outro primeiramente, eu sou egoísta. Mas o egoísta não é aquele que ama unicamente a si mesmo. Egoísta é aquele que não sabe amar. Egoísta é aquele que não ama o outro, mas também não se ama. E por isso ele tenta desesperadamente fazer com que tudo seja atendido para o seu ego, tudo se volte para o seu ego. Não porque ele se ama em demasia, mas porque ele não consegue se amar. Então precisamos entrar, quando o próprio Evangelho nos afirma que o egoísmo é uma grande chaga na humanidade, o que está embutido em tudo isso é que nós precisamos nos esforçar até a última gota do nosso suor para aprendermos a amar, porque só assim sairemos da condição de egoístas e de orgulhosos que muitas vezes nós nos encontramos. Então não importa quanto amor se dê aos outros, se não amarmos a nós mesmos, ninguém vai nos amar o suficiente. Se temos um relacionamento com uma pessoa que não possui amor próprio, ela nunca vai se satisfazer com o nosso amor, porque não está dando amor a si mesma. E muitas vezes, nesse processo de busca amorosa, e hoje, com todo esse processo que a humanidade vive, onde vivemos a era da solidão, as pessoas buscam amar as outras. E muitas vezes esse amor que é tão superficial, esse amor como o amor inconsciente de psique, é um amor que busca só o atendimento dos seus desejos. É um amor extremamente superficial. Então precisamos compreender que se eu não consigo amar a mim mesma, como eu posso exigir de uma outra pessoa que ela me ame? Se eu não consigo atender às minhas necessidades, se eu não consigo olhar para mim na profundidade e gostar do que vejo, como eu posso exigir que uma outra pessoa faça isso? Eu lembro de uma situação que eu vivi com duas pessoas próximas, em que esse casal que vivia aparentemente muito bem, em um determinado momento de uma crise, o companheiro chega em uma conversa informal e ele me diz que o motivo da separação não era por falta de amor da parte dele com a pessoa, com a mulher, mas porque ele percebia claramente que ela não se amava e que ele não achava justo ele tentar amar uma pessoa que não conseguia se amar, porque ele não tinha condições de amar pelos dois. Então é exatamente essa compreensão. Se eu não consigo me amar, eu não posso exigir do outro amor. Se o outro não se ama, ele nunca vai ser saciado, porque por mais amor que eu dê a ele, isso nunca vai atender exatamente no âmago do seu ser, nunca vai poder fazer-o transformar, porque a transformação acontece de dentro para fora. A tradição budista tem um ditado: percorra todo o universo à procura de alguém que mereça mais o seu amor do que você. Não vai encontrar. Então, por mais que possamos tentar fazer a proposta que o ditado nos traz, não vamos encontrar ninguém nesse mundo que mereça mais o nosso amor, o nosso cuidado do que a pessoa que somos. Não adianta tentar salvar a vida de ninguém, porque a única vida que verdadeiramente nós temos a obrigação de salvar é a nossa. E quando eu me amo verdadeiramente, eu consigo ensinar a todos aqueles que vivem comigo a se amar.
É interessante, a gente percebe isso até nas relações entre pais e filhos. Os filhos que convivem com mães e pais que se amam verdadeiramente, eles aprendem naturalmente o que é o amor. Mas filhos que muitas vezes crescem com mães ou pais que não conseguem se amar, que não conseguem olhar para dentro de si, crescem com um vazio existencial, crescem neuróticas, crescem nervosas e ansiosas, porque elas anseiam todo o tempo pelo amor que ela não recebeu dos pais e que ela também não consegue encontrar em si mesmas. Sem esse amor a si mesmo, a pessoa não dispõe de recursos para encorajar o seu próximo no empreendimento da autovalorização e do autoconhecimento, detendo-se nas sensações mais grosseiras do imediatismo, longe dos estímulos dignificantes e libertadores. Se eu não me amo, se eu não faço por mim, eu não tenho nenhuma condição verdadeira e profunda de estimular ninguém ao seu processo de autodescobrimento ou de autoamor. Carl Gustav Jung, quando falava com os seus iniciados, com aquelas pessoas que começavam no seu primeiro contato com os pacientes, ele costumava dizer: o terapeuta não leva o paciente para onde ele ainda não foi. Um cego não pode guiar um outro cego. Então é preciso que se faça esse processo, é preciso que eu vivencie profundamente aquilo que eu pretendo ensinar aos outros. É preciso que eu viva em profundidade o amor para que o amor saia de mim verdadeiramente. Em uma conversa com Sai Baba, uma professora, perguntava a ele como ela poderia ensinar aos seus alunos a amar. Então Sai Baba, olhando para ela, diz a ela: bem, você pode ler muitos livros e você vai falar sobre o amor muito bem. E a professora então saiu, leu muitos livros, deu uma aula e voltou um pouco decepcionada. E disse a ele: Baba, eu dei uma aula muito bonita, mas os meus alunos não entenderam. Então Sai Baba diz a ela: agora que você conhece sobre o amor, sinta. Então ela se dedicou a amar. E depois, quando ela deu a sua aula sobre o amor, ela voltou exuberante e disse: Baba, os meus alunos entenderam. Ele disse: porque agora você ama. As palavras que saem pela boca são só palavras, mas as palavras que saem do coração são as únicas que podem atingir um outro coração. E é essa a proposta. Quando a gente pensa e revê de novo o mito de Psique, muitas vezes, durante o seu desespero, Psique pensa em morrer. Mas uma força interna o tempo todo impulsiona e uma voz diz a ela: agora não, espere o sol se pôr, espere, faça as suas tarefas, separe os grãos. E a gente precisa fazer isso. Eu preciso separar os grãos que existem em mim, separar cada coisa, o que é meu, o que é da minha família, o que é da cultura, o que é do ambiente que eu vivo, para que eu possa de fato conhecer a pessoa que sou. Eu preciso ter a coragem de enfrentar a parte selvagem do meu ser e tirar dali o ouro que existe. Esperar que o sol, que o calor se ponha um pouco, diminua um pouco a ira, o calor da raiva, porque sempre ali vai ter algo de precioso, a lã dourada das ovelhas selvagens. Eu preciso ter a coragem de subir as montanhas que existem em mim e de lá tirar a água mais pura e trazer para que a vida entenda que eu estou disposta a receber da vida aquilo que eu dou. Muitas vezes a gente entra num movimento egoísta de querer receber de graça o que sequer eu tenho coragem de buscar em mim. Porque só assim eu posso atravessar a barca de Caronte. Não para morrer, e não só no sentido da morte literal, mas da morte de um ego que ainda se comporta como uma criança mimada, que quer ser amada, que quer ser atendida, mas não quer ser aquele que ama. Se você conhece, aceita e gosta de si próprio e de sua individualidade, permitirá que os outros façam o mesmo. Se você valoriza e aprecia a descoberta de si, encorajará os outros a descobrirem a si mesmos. Se reconhece a necessidade de ser livre para descobrir o que é, permitirá que os outros também tenham liberdade de fazê-lo. Quando entende que é o melhor você, aceitará o fato de que os outros são os melhores deles. Mas tudo começa com você. Quando você ama a si próprio, amará aos outros.
E você só será capaz de amar os outros até o ponto e profundidade que ama a si próprio. E esse é o mergulho que Psique faz até o mundo dos infernos. Na mitologia, o Hades, ou o inferno, é o nosso inconsciente profundo. E é lá que ela vai no seu último trabalho. É lá que ela precisa encontrar o pote da beleza eterna. É lá que ela tem que se confrontar com a sua aparente morte, a necessária morte do ego. É quando eu me dou conta, é quando eu realmente me amo profundamente, que eu sou capaz de amar o outro nessa intensidade. Quando eu percebo que eu sou o melhor que posso ser hoje, eu também entendo que o outro é o melhor que ele pode ser nesse momento. O amor a si mesmo dá dimensão emocional sobre a responsabilidade que se deve manter pela existência e sobre o esforço para dignificá-la a cada instante, aprofundando conhecimentos e sublimando emoções, direcionadas sempre para as mais elevadas da espiritualidade. E é exatamente nesse processo e nesse momento onde eu me entrego verdadeiramente, onde eu vou até as últimas consequências de mim mesma, porque eu sei que chegando lá, o amor, Eros, encontrará comigo para esse casamento eterno, para essa relação que vai durar toda a minha existência, para essa relação que, a partir desse momento, pode se espalhar e verdadeiramente atingir o outro na maior profundidade do outro, onde as minhas palavras não sairão só da boca, mas que saindo do meu coração poderá chegar ao teu outro, compreendendo e amando exatamente no sentido que ele é. Exatamente essa proposta que Joana nos traz. O amor a si mesmo, que aumenta a dimensão emocional do meu ser, que aumenta a capacidade de percepção psicológica de quem sou e me dá uma capacidade maior de compreender o espírito que sou e o espírito que o outro também é. E Psique, no seu processo de morte aparente, que abre a caixinha e o sono eterno a invade, é nesse momento que todos nós precisamos também pensar. E eu? E se hoje fosse o meu último dia, o último momento da minha vida? Então Richard Carlson nos traz: quando senti a morte se aproximando, sei que vou me perguntar: quanto amor recebi na vida? Como reparti o meu amor? Quem me amou? A quem valorizei? Em que vidas causei impacto? A minha vida fez diferença para alguém? Que serviço prestei ao mundo? Tenho certeza de que minha única preocupação será: terei ou não preenchido minha vida com amor? Muito provavelmente, no nosso último momento de vida, dificilmente alguém vai pensar: eu deveria ter ficado mais horas no trabalho, ou eu deveria ter tido uma conta bancária melhor. Muito provavelmente, se tivermos a chance de pararmos para pensar, iremos pensar: será que eu amei o suficiente? Será que eu fui a melhor pessoa que eu poderia ter sido? E se esse for o nosso pensamento, e se essa já for a nossa condição de pensar ainda em vida, é porque estamos no caminho certo, no caminho de encontrar o amor, no caminho de Psique, que deu a sua vida e confiou que naquele último momento, Eros, o amor, iria encontrar com ela. E é exatamente isso que vai acontecer na mitologia. Eros então encontra e Zeus abençoa a união da alma e do amor. E nesse dia, segundo a mitologia, não houve nenhum outro dia tão belo quanto esse. E, exatamente como Psique, abrindo a sua caixinha, fica para nós, para encerrar a nossa aula de hoje, um pensamento de Gandhi. Se eu pudesse deixar algum presente a você, deixaria aceso o sentimento de amar a vida dos seres humanos. A consciência de aprender tudo o que foi ensinado pelo tempo afora. Lembraria os erros que foram cometidos para que não mais se repetissem. A capacidade de escolher novos rumos. Deixaria para você, se pudesse, o respeito àquilo que é indispensável, além do pão, o trabalho, além do trabalho, a ação. E, quando tudo mais faltasse, um segredo,
o de buscar no interior de si mesmo a resposta e a força para encontrar a saída. Muita paz para todos.